Olá, meus irmãos, meu mucuyu, meu motumbá, meu colofé, meu saravá, meu auri, meu aburu, aboí, aboxaxé, meu agboató, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos os seguidores, filhos de santo, pessoas que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o nosso sacerdócio. Desde já, uma ótima semana para vocês. E hoje trago mais um vídeo falando das nossas Marias, é isso mesmo, as nossas comadres, Dona Maria Padilha, Dona Maria Molão, Dona Maria Farrapo, Dona Rainha das sete encruzilhadas, né? E diversas Marias que nós temos dentro da nossa maravilhosa Umbanda, da nossa maravilhosa religião brasileira, né? E que eu particularmente tenho muito carinho, muito cuidado. Hoje vamos falar um pouco mais dessas entidades, né? A função dela mediante a nós, né? Vamos falar um pouco dos seus assentamentos, a necessidade de se cultuar as nossas Maria Padilhas, nossas Maria Mulambas, as nossas Marias num todo geral, né? Falar da missão dela com você que de repente carrega alguma delas, né? Então esse vídeo hoje especificamente é para isso. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, indique para os amigos, para os familiares, para aqueles que acompanham a nossa religião e podem ter certeza que vocês estão diante de uma pessoa séria, de caráter e que está aqui para ajudar, para somar com a nossa religião, tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, falando das nossas Marias, de Dona Maria Padilha, salve Dona Maria Padilha, né? Arreda homem que aí vem mulher, arreda homem que aí vem mulher, ela é Maria Padilha, rainha do cabaré, ela é Maria Padilha, rainha do cabaré, tranca a rua, vem na frente, a dizer quem ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Salve Dona Maria Padilha, Maria Mulamo, salve todas as Marias. Hoje nós vamos falar delas, é isso mesmo. O porquê que nós devemos cultuar Pombagira, o porquê que nós devemos ter o assentamento de Pombagira conosco, principalmente as mulheres, né, que geralmente carregam elas de frente, que geralmente elas fazem a manifestação nas mulheres, em homens também, é claro, mas tem muita ligação com mulheres, né? Então, as nossas entidades, as nossas Marias, né, foram pessoas que viveram nessa terra, que tiveram uma passagem aqui nessa terra, aonde tiveram desilusões, frustrações, vitórias, né? Tiveram êxitos em algumas partes de algumas coisas que elas viveram aqui nessa terra, e ao desencarnar, receberam a missão de ser mentores espirituais nossos, né? De ser entidades que protegem nós, que dão um caminho para a gente, que nos protejam na rua, que nos protejam em certas situações, né? Então hoje nós vamos falar dessas entidades, né? Eu particularmente gosto muito de Dona Maria Padilha, da Estrada, Dona Maria Mulamo das Almas, né? Cultuo essas entidades, gosto muito, né, do seu axé, da sua força. É uma entidade que tem um poder magnífico na questão da área amorosa, né, na área sentimental. Ela tem o poder de sedução, ela tem o poder de atrair, né, pessoas com muita facilidade. É uma feiticeira raiz, né? Para quem conhece essas duas entidades, sabe do que eu estou falando. São entidades feiticeiras mesmo, trabalham com muita magia, né? Fazem muitas magias, muitas amarrações, né? Tem o poder, tem o axé de atrair a prosperidade para si, né? Então, assim, as entidades, cada uma delas tem uma função, né? Tem uma particularidade, e as pombageiras em si, elas têm essa peculiaridade, né? De ser mulheres lindas, belas, né? Formosas, como a gente fala, de ter esse axé de encantamento, né? De apoderamento, né? De serem mulheres
empoderadas, né? Porque na época delas, elas já tinham na sociedade um papel de mulher bem empoderada, né? Já tomava certos partidos, muitas coisas, né? E carregava também um certo tipo de temperamento, né? Então, assim, geralmente, Maria Padilha, ela vem nos caminhos dos seus filhos nesse sentido, né? É uma pombagira muito bela, onde ela tem esse poder de sedução, de atração, de encantamento. Então, assim, se faz necessário cultuar as pombagiras para a gente obter essa energia conosco, né? Principalmente na rua. Quem frequenta bares, eventos noturnos, né? Pagodes, bailes, cabarés, né? Festas noturnas, né? Onde pessoas que andam na madrugada, que trabalham na madrugada, se faz necessário cultuar essas entidades, porque são entidades que vivem nesse ambiente, né? Estão sempre rodeando esse ambiente, são entidades que têm esse grande poder de nos proteger, né? De trazer consigo uma grande proteção, uma grande prosperidade, né? Gostam de trabalhar, principalmente para feitiçaria, para magia, né? E caiu popularmente no gosto do nosso povo, né? São entidades que dão consulta, que trabalham, que fazem magias, que fazem coisas boas para o bem, mas que também tem o seu lado negativo, como também nós temos, né? Lembrando a vocês que eles foram pessoas que viveram nessa terra, então eles têm o seu lado bom e o seu lado negativo, né? Como nós, a gente está bem, está tudo bem, mas se alguém fizer uma raiva para a gente, provocar a gente de uma certa maneira, a gente vai responder de uma outra forma, não tão educada, vamos dizer assim, né? E a mesma coisa deles, né? Então eles também têm esse lado negativo. E é nisso que eu quero falar para vocês. No assentamento, gente, quando a gente vai montar uma situação dessa, uma entidade dessa, nesse sentido, a gente monta o assentamento, né? Tem o ferro ali daquela entidade, aquela pombagira. Dentro daquele ferro ali, né, onde a gente coloca esse ferro dentro de uma panela de barro ou de uma panela de ferro, vai certos elementos, né? Vai certos bichos, vai pó de certas situações. Vou dar um exemplo, eu não gosto muito de estar falando fundamentos, principalmente na internet, mas um exemplo, vai pó de cabaça, né? Vai pó de cobre, vai pó de ferro, né? Vai bichos secos, né? Vai pó de uma certa árvore específica, que é ligado à pombagira, vai sementes de algumas frutas, né? Vai terras de alguns lugares. Isso tudo, fazendo essa união desses elementos, é que se forma, né, o assentamento daquela entidade. Porém, ao assentar essa entidade, né, nós temos que ter a consciência da seguinte maneira. Quando você assenta essa entidade, essa pombagira, ela tem, como eu falei anteriormente, o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo, que é o lado da feitiçaria, das magias, que é o lado onde ela faz certo tipo de situações, que particularmente não é ela, né, e sim um egum que trabalha para ela. Nesse assentamento, ao lado, nós temos que fazer um fundamento, né, um pequeno assentamento, vamos colocar assim, desse egum, no qual trabalha junto com aquela entidade. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que eu falo para vocês, não é receita de bolo, entende? Nós não podemos fazer tudo igual para todo mundo, não. Primeiro tem que saber qual é a entidade que ali vai ser assentada. Tem que saber qual é o ponto daquela entidade. O que aquele ponto significa. O terceiro passo é a gente mandar fabricar o ferro que aquela entidade quer, certo? O ferro que aquela entidade deseja que seja assentada.
reunir todos os elementos que se faz necessário naquele assentamento. Daí, ver quais os bichos que aquela entidade está querendo que sejam sacrificados naquele assentamento. Outro passo é estar fazendo esse pequeno assentamento, esse pequeno jubozinho, vamos colocar assim, desse Egum que vai trabalhar junto com essa entidade. Para quê? Esse Egum lhe serve, isso que eu estou falando aqui, gente, poucas pessoas conhecem, têm esse conhecimento e praticam dessa forma, tá bom? Eu estou passando para vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu pratico, do que aquilo que eu aprendi, né? Para vocês não serem enganados e muito menos não estarem cultuando uma energia em vão, uma energia morta, vamos colocar assim, onde não tem resultado e onde não tem respostas, tá certo? Voltando a esse pequeno assentamento desse Egum, a gente faz ali, ao lado desse assentamento dessa entidade, dessa pombagira, um pequeno assentamento daquele Egum que é relacionado a essa entidade. Esse Egum, ele vai trabalhar exclusivamente para essa entidade. Ou seja, você está com um problema de perseguição de algum inimigo. O inimigo está te perseguindo. Esse Egum é que vai atacar esse seu inimigo. Essa entidade, ela não pode estar cumprindo certos tipos de situações, porque se ela fazer isso, ela regride na sua missão espiritual. Para isso que existe esse Egum. Esse Egum vai fazer todas as vontades, vamos colocar assim entre aspas, dessa entidade para que ele obtenha certo tipo de fortalecimento, certo tipo de luz com essa entidade para alcançar também o seu patamar desejado. Então essa entidade, ao ser assentada, ela carrega ao seu lado, um pequeno assentamento de Egum que vai certo tipo de elementos ali, que vai certo tipo de situações ali, certo? Coloca certo tipo de elementos ali, né, referente a Egum, vamos colocar assim, né? Tem um bicho específico para esse Egum, né? E que esse Egum vai trabalhar justamente para essa entidade. Entende? Então, assim, pessoas às vezes assentam uma entidade, falam, pô, babá, eu assentei Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulambo, mas o assentamento não responde, eu não tenho respostas. Aí você vai ver o assentamento. Tá faltando muita coisa, faltou o encantamento daquela entidade, faltou elementos que aquela entidade ali precisa, entende? Faltou elementos que ativam a energia daquela entidade. Então, se faz necessário, quando você for assentar uma entidade, uma pombagira, não só você está fazendo esse pequeno jubó, esse pequeno assentamento desse Egum que irá trabalhar para essa entidade, mas como também de reunir todos os elementos necessários para aquela entidade ali ser ativa na sua vida, para aquela entidade ali ser mais presente na sua vida. Entende? Outra coisa também que eu quero falar para vocês. Quando você monta o assentamento completo, que não deixa faltar nada, onde a gente coloca ali elementos que vai ativar não só aquele assentamento, mas também a sua mediunidade, é muito importante no ato da incorporação. Eu vou dizer o porquê. Tem pessoas que falam assim para mim, babá, toda vez que tocam um ponto, quando eu estou numa festa, estou numa gira, que toca o ponto de certa entidade, eu me arrepio todo, eu fico tonto, mas eu não consigo ter a manifestação da entidade. Eu não consigo ter a posse, eu não consigo que aquela entidade tome conta do meu corpo completo. Aí que tá. Existe orus que a gente faz que a gente ativa esse lado dessa incorporação, dessa mediunidade. São elementos, são coisas que a gente faz não só no assentamento, mas como na pessoa. Mas que tem que estar interligado com o assentamento e com a pessoa. Entende? Para quê? Para que quando você vai fazer a concentração da possessão da entidade, aquela entidade possa tomar o seu corpo por completo e você ter uma incorporação completa. Você tem uma incorporação onde você praticamente apaga e aquela entidade consegue tomar o seu corpo. E você consiga ter
uma incorporação completa e dar uma consulta com excelência, você ter o axé daquela entidade com excelência, você ter aquela entidade com você, te protegendo com excelência, entende? Então é importante o assentamento ser feito de uma maneira correta, né? É crucial, né, no ato da manifestação, do transe com a entidade, você ter essa conexão entre você e o assentamento, né? Fazer coisas que vai aumentar a sua mediunidade, vai aumentar o seu poder de transe, porque como todos nós sabemos, até porque quem tem esse poder de manifestação de transe sabe muito bem disso que eu vou falar agora. Quando você se concentra para uma entidade, como já dizia meu pai de santo, se concentra. É assim que ele falava. Quando você se concentra para aquela entidade e mentaliza aquela entidade de uma maneira, esquece tudo, começa a mentalizar aquela entidade ali, isso a gente faz muito no trabalho de desenvolvimento, tá, gente? No trabalho de desenvolvimento, esse ato de incorporação é muito importante, porque o médico que está começando agora, ele não tem um domínio de como vai ter essa possessão por completo. Ele sente a vibração, ele sente a energia da entidade, balança para cá, não consegue dominar a energia e muitas das vezes a energia não consegue adentrar para dentro do seu ará, do seu corpo. Por quê? Porque a pessoa fica com medo, fica se balançando, não consegue se concentrar, né? Fica nervosa com o som do atabaque, né? Com os gritos que ficam em volta, que é uma coisa que eu acho muito errado, que a pessoa está ali naquele ato ainda mais para quem está se desenvolvendo. Tá a pessoa naquele ato de concentração e tá a pessoa no teu ouvido, Laroxo, Dona Maria Padilha. Não, isso é bom para quem já tem um certo grau dentro da religião e que tem um certo domínio no ato da incorporação. Para quem está começando agora, se você ficar gritando no ouvido, se você ficar balançando a pessoa, se você ficar com um sininho batendo na cabeça da pessoa, ou então com o adijá, que é errado, que o adijá não é da Umbanda, não é de entidade, sim dos orixás, você ficar balançando a adijá na cabeça da pessoa, a pessoa fica nervosa e desconcentra a pessoa naquele ato ali, naquela situação ali. Então o certo é o quê? É tá o atabaque tocando, tá o zelador, o pai de santo, o babalorixá, quem for ali do lado, e no máximo uma ICAD ali auxiliando para a pessoa não cair, para a pessoa não se machucar, né, um irmão de santo, para ajudar nessa situação. E você ali orientando a pessoa, ó, fica calma, relaxa, sintoniza o seu pensamento, deixa a energia te tomar pelo completo. Isso tudo tem um trabalho, tá, gente? Isso não é assim, né? Isso tudo tem uma questão de desenvolvimento, de estudo, você saber que aquela energia ali vai te proporcionar uma certa questão. Então isso tudo tem que ser com calma. Não adianta com desespero, não adianta a pessoa, às vezes, muitas das vezes isso acontece também, a pessoa toma o transe, né, e a pessoa já quer beber, fumar. Não, você não pode agir assim. Você não sabe se aquilo ali é realmente uma entidade. Se aquilo ali não é um egum, que aquela entidade está relacionada àquela entidade. Entende? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes, vocês podem ver isso em festas de Exu e Catiço, né? Povo de rua, vamos colocar assim. Que rola aquela pancadaria. Rola aquela bebedeira, aquele cervejal, aquele cachaçal, e depois começa a rolar aquela pancadaria. Aquilo ali, gente, não é nada mais nada menos que alguns, né, espíritos zombeteiros que tomaram transe de corpos de certos médios que não estavam preparados para aquela situação, se embebedaram e depois trazem aqueles ejóis, aquelas brigas, aquelas confusões para aquele local. É por isso que a gente tem que ter certos cuidados. É por isso que se tem que pedir o ponto riscado daquela entidade, saber a história daquela entidade, confirmar se é realmente aquela entidade, ir para o jogo, ver se aquela entidade ali está batendo tudo certinho com aquilo ali que está sendo dito. Porque se você começar a tratar de um espírito zombeteiro e que não seja uma entidade realmente, você está prejudicando a sua vida no mais grau possível e absoluto. Entende? Por isso que a gente fala, gente, isso não é brincadeira.
Não é que a gente quer ser chato, preconceituoso, não é porque a gente quer ser o dono da verdade, é porque a gente que tem um pouquinho de conhecimento e de experiência nesse meio sabe o que acontece. Eu já vi nessas festas tiro, facada, pancadaria generalizada, porrada, polícia, paulada, gritaria, corre-corre, sangue derramado no local. Eu já cansei de ver isso em festas, eu já fui convidado por aí. Eu pegar e ir embora na mesma hora, porque eu não tô aqui pra falar num lugar desse tipo. Entende? Por quê? Porque não foi feito a maneira correta. Acham que a bebida, o cigarro, você pode dar para qualquer pessoa. Você vê entidades bebendo, supostas entidades bebendo no gargalo da garrafa de cerveja, da garrafa de champanhe, da garrafa de cachaça. Não pode, gente. Não pode. Você tem que saber se aquilo ali é uma entidade realmente. Porque se você não estiver cuidando de uma entidade realmente, você está cuidando de um espírito que vai te trazer muito mal, vai te trazer perturbações, vícios, brigas e confusões, problemas dentro da família, problemas com relacionamento. Ou seja, em vez de você melhorar de vida, em vez daquela entidade te trazer coisas boas, aquele espírito vai te trazer coisas ruins. Então, por isso que se faz necessário você fazer um assentamento correto, ter todos os elementos ali reunidos corretamente, montar o jubózinho, vamos botar assim, esse pequeno assentamentozinho desse Ogum que vem relacionado a essa entidade, que trabalha para essa entidade. E daí você começar a desenvolver, você começar a cuidar das suas coisas, você começar a aprender como é que se cultua, você começar a aprender como é que você aumenta o seu grau mediúnico, como é que você aumenta o seu grau de transe, como é que você aumenta a questão da energia, da possessão do seu corpo. Isso tudo você vai aprender. Não é de um dia para o outro. Não é que você vai sentar hoje e amanhã você está dando uma consulta para 100 pessoas. Não, não é isso. Não é assim. Entende? É com o tempo. Isso é como se fosse um degrau de uma escada. Você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, até chegar ao seu patamar mais elevado. É assim que funciona. Ninguém nasce correndo, as pessoas nascem caminhando. É assim que funciona. Então aí que está a importância de você estar cuidando e cultuando uma entidade da maneira correta. Você fazendo isso, tendo o seu assentamento ali da maneira correta, cultuando ali aquele Ogum, que faz parte daquela entidade, que trabalha pelaquela entidade, você fazendo graus, sessões de desenvolvimento, para quem tem, né, vamos colocar assim, o poder de manifestação, o poder de transe, né? Como os mais velhos diziam, os famosos rodantes, né? Aqueles que realmente rodam com o santo, com o orixá, com a entidade. Você pode ter certeza que você vai ter uma belíssima entidade com você. Ah, Babá, mas eu não sinto nada, eu não tenho essa questão de me manifestar, não tem problema nenhum. Você pode muito bem cultuar essa entidade com seu assentamento, você ter na sua casa, você ter um espaço que você deseja, tá certo? Cultuar esse Ogum que trabalha junto com essa entidade e ali você pedir coisas para essa entidade, fazer magias com essa entidade, colocar oferendas para essa entidade, estar sempre energizando esse assentamento, que você vai ter a resposta do mesmo jeito. Entende? Então, é de suma importância vocês atentarem para essas questões. Eu adoro Dona Maria Padilha, Dona Maria Molango. Tenho um assentamento delas. Faço o assentamento delas para todas as pessoas que me procuram, para filhos de santo, para clientes. Né? Não só as pombageiras, mas como os Exus também, seu Tiriri, seu Tranca-Rua, seu Marabô, seu Pinga-Fogo, seu Exu Veludo, né? Todos os Exus, certo? Só que precisamos fazer da maneira correta, como tem que ser feito.
Ah, Babá, o que eu posso botar no meu assentamento? Existem várias coisas que a gente coloca em assentamento, principalmente pombagira, como eu falei aqui anteriormente. Mas existem elementos específicos. Um elemento que eu posso falar para vocês, exemplo, a gente coloca espelho, batom, maquiagem, perfumes. Mas além desses adornos, nós colocamos coisas também de fundamento daquela entidade, que faz ligação dela. Que quando você tocar o sininho em cima daquele assentamento e cantar um ponto de chamamento daquela entidade, ela vai te atender. É isso que vocês têm que aprender. Não é só montar o assentamento. Como é que eu faço, Babá, para fazer o chamamento dessa entidade? Para chamar, para invocar essa entidade? Tem um ponto específico. Tem um ponto que aquela entidade gosta. Tem um ponto que quando você tocar o sininho ali, aquela entidade onde estiver, ela vem. Que vem para poder te atender. Entende? É isso que você tem que aprender. É isso que você tem que ter. É para isso que você tem que procurar um sacerdote que saiba te ensinar, te orientar da melhor forma possível. Para você não ser enganado e ter ali com você uma entidade que vai te responder. Entende? Então tem certos elementos que a gente coloca ali, tem certos tipos de bicho que a gente coloca ali, tem certas ervas que a gente coloca ali, tem certas sementes que a gente coloca ali, tem certos tipos de terras que a gente coloca ali. Não é todo assentamento que vai terra disso, terra daquilo. Não. Tem entidade que vai terras específicas. Tem uma entidade que tem que colocar um certo tipo de terra, a outra não pode. Entende? Esse Egum, tem que saber qual é esse Egum que acompanha essa entidade. Você tem que ter ele ali do lado dela. Quando monta o assentamento, tem que assentar ele também. Ele come junto com essa entidade. Tem atos para comer com essa entidade. Atos que a gente faz, exemplo, tem pombageiro que come dentro de uma panela com fogo. Tem umas que comem com uma panela com fogo, mas do lado tem que ter uma panela com um pouco de água do mar. Isso é tudo fundamento, gente, que eu falo pra vocês. Entende? Tem umas que tem que ter água do rio. Tem umas que tem que fazer certas situações com a famosa tuia. Então isso tudo faz parte do fundamento. Eu não vou ficar aqui falando, porque é uma coisa que, como eu costumo dizer e falo nos meus vídeos anteriores, eu não gosto de estar falando isso na internet. Até porque os nossos vídeos, os vídeos que existem no YouTube, muita gente assiste por aí. E eu conheço muita gente que fica assistindo vídeo de um, vídeo de outro, para ficar pegando um pouquinho de cada um e tá fazendo na sua casa. Porque não tem conhecimento, não estuda, não procura saber, não procura ter a informação correta, não tem a vivência e quer enganar os outros. Então ela fica pegando um pouquinho aqui, um pouquinho dali. Aquele cadinho, aquele cadinho de conhecimento? Cada um pega um cadinho e tenta reunir uma coisa só. Só que isso não funciona assim. Porque para você fazer algo, você tem que ter experiência, vivência, conhecimento, sabedoria, que é diferente de conhecimento, tá certo? E acima de tudo, fé. Não adianta você fazer por fazer. Você tem que fazer ali com fé. Tem que saber o que você está fazendo. As mãos que vão colocar em cima daquilo ali tem que ser mãos boas. Tem que ser pessoas prósperas. Pessoas de axé. Pessoas preparadas. Pessoas que têm realmente o conhecimento para estar fazendo a tal coisa. Entende? Então, é isso, gente. Aconselho a vocês a sentar pombagira, a sentar eixo catiço, principalmente para quem gosta de andar na noite, para quem gosta de farra, pagodes, bailes, festas noturnas, né? Não só essas pessoas, mas aquelas que realmente carregam essas entidades, né? Que se faz necessário ter o culto dessas entidades, que se faz necessário cuidar dessas entidades, porque é muito bom ter eles protegendo a gente, né? Sou muito fã, não só das pombagiras, mas como dos Exus Catiço, do seu Tranca-Rua, carrego o Exu Tranca-Rua do Dimbaré, Exu maravilhoso, que trabalha com o seu Zé Pilintra, né? Exu que tem fundamento com o seu Zé, um Exu fenomenal,
né? Cultuo Dona Maria Mulamba das Almas, cultuo Dona Maria Padilha, né? Cultuo outras entidades. Então, se faz necessário realmente você ter essa entidade, né? São entidades que geralmente acompanham a gente muitos anos, né? Desde o nosso nascimento, tem uma história com a gente. Muitas das vezes são entidades que vêm do seio familiar, né? Vêm de herança, né? Às vezes era uma entidade que andava com sua avó, com seu avô, que passou para sua mãe, mas às vezes por algumas faltas de cuidado, de culto, passou para você e assim vai, né? Só que se você cuidar dessas entidades, você tem muito retorno, né? Retorno financeiro, retorno de proteção, retorno amoroso, né? Às vezes tem algum certo grau na sua vida de dificuldade que você vê que o que precisa ser feito é o culto a uma entidade. Às vezes não precisa nem a pessoa nem se iniciar. O que precisa ser feito é cultuar uma entidade, cultuar um orixá, para a vida daquela pessoa ali caminhar, né? Tem entidade que bate às vezes muito no seu cavalo, né? Por quê? O cavalo às vezes não quer cultuar aquela entidade, não quer dar o que aquela entidade pede, não quer dar o que aquela entidade precisa. Então a entidade realmente ela... Mas não é a entidade, é aquele algum que trabalha para aquela entidade. Entende a diferença? É por isso que tem que ter esse algum assentado ao lado dessa entidade. Entende? Para que tudo corra da melhor maneira possível e que vocês não tenham surpresas, né, no decorrer da vida, no decorrer dos cuidados com essa entidade. Entendeu? É isso, meus irmãos. Esse vídeo eu vou falar bem pouquinho, né? Não vou adentrar muito, né? Irei fazer mais vídeos falando sobre, mas se você deseja aí, tá, cultuando, assentando alguma entidade, se você deseja ter mais conhecimento, nos procure, mande mensagem, certo? Meu WhatsApp é o 21 997 40 40 88, é isso mesmo, é o 21 997 40 40 88, e eu vou ter um imenso prazer em lhe atender, em abrir um jogo para você, em estar te orientando, em estar cuidando das suas energias, das suas situações que você necessita, tá certo? Desde já, meu Mutumbá, meu Mucuyu, meu Colofé, meu Saravá, meu Aurê, meu Aburu, Aboia, Boxaxé, meu Agboató. Boa semana e axéu!